Estamos ao vivo para mais um episódio do Luca Moreno Entrevista. Para você que está chegando agora aqui na nossa live, está assistindo pelo YouTube ou escutando pelo podcast, sejam todos muito bem-vindos. Enquanto a gente espera o nosso convidado, eu queria mais uma vez lembrar vocês que todo o nosso conteúdo que vocês assistem aqui, ou que todas as nossas entrevistas estão disponíveis também pelo site lucamoreira.com.br ou no aplicativo Luca Moreira no Google Play. Vamos para o nosso convidado de hoje. A nossa convidada de hoje é escritora, geobióloga e consultora de Feng Shui, além de numeróloga, terapeuta e palestrante. Ela faz um pouco de tudo, gente. Formada em administração de empresas pela Universidade Mackenzie, ela já escreveu vários livros, sendo o mais recente Mistérios, Magias e Consciência Cósmica. Vamos receber Silvana Bosa. Deixa eu adicionar ela aqui. Oi. Oi, Oi, Lu. Silvana, tudo bem? Tudo bom? E Seja você, bem-vinda. amore? Muito Muito obrigada. obrigado Obrigada pelo muito obrigado por ter convite. aceitado o convite. Claro. Imagina, Como eu estão que suas expectativas para agradeço. hoje? Oi? Como estão suas expectativas para hoje? Olha, eu estou muito contente de participar aqui. Eu já andei olhando o teu Instagram, tão bacana, tanta coisa interessante, quanta entrevista incrível que você fez. Então, me sinto honrada, né? E vocês me Honra é deixam minha. malucos, porque eu não conheço tanta tecnologia assim. Cada hora é uma coisa, uma hora Instagram, uma hora aqui, aperta ali. Eu fico perdida. Eu falo, gente, uma hora eu não vou conseguir. Centralizem tudo em um lugar só. Tá ótimo. É mais fácil. Já, vamos lá. Bom, apesar de muitos não saberem como responder com exatidão aos questionamentos da sua obra, né, Mistérios, Magias e Consciência Cósmica, ela coloca a gente em alguns questionamentos, tais como nossa existência no mundo, como convivemos em harmonia, equilíbrio, bem-estar, né? Você acredita que tem encontrado esse equilíbrio no livro? Eu acredito que sim. Eu acho que, na verdade, esse livro foi uma consequência, né, de tantas perguntas, de tanta gente, de tanto cliente que queria informação disso ou daquilo, que estava perdido, tinha medos. Então, a gente às vezes fala de algumas religiões, as pessoas ficam apavoradas, têm uma visão estranha, não entende como funciona cristais. Será que a acupuntura funciona mesmo? Então, era tantas coisas que eu falei, olha, sabe de uma coisa? Eu vou compilar um livro com um monte de informações, tanto que a gente brinca e fala que é um guia para o mundo invisível. Então, é uma iniciação. E eu conto muito a minha história, né? Eu conto o que me aconteceu, como é que eu fui buscar esse mundo e como eu consegui, sabe, me encontrar dentro dessa nova verdade, desse mundo holístico, metafísico, e que me ajudou bastante a ter essa serenidade, vamos dizer que hoje eu tenho essa felicidade também interior, né? Eu quis transmitir isso para as pessoas, eu acho que todo mundo, quando lê o livro, vai encontrar esse caminho, sabe? Vai achar, talvez não tem tanta profundidade, mas de repente, eu gostei de florais, eu vou estudar, eu vou atrás, eu vou saber. Então, eu acho que vai ajudar bastante. Bacana. Bom, é um motivador, né, para os iniciantes, no caso também, né? Vai para todos os públicos. Uma característica que se torna até inerente a nós humanos é a curiosidade, né? Justamente isso, como mencionamos na pergunta anterior, existe muita normalidade em questionarmos sobre nossa existência, sobre tudo à nossa volta. Em sua opinião, ao que se deve essa curiosidade do ser humano sobre sua própria existência? Como é que esse pensamento deve brotar? Olha, você vê que coisa incrível, né? Se a gente voltar milhões de anos atrás, o homem sempre teve esses questionamentos, ele sempre quis saber o que tinha além até da terra, se olhava o céu. Então, antes deles começarem a estudar o planeta, você vê que eles já admiravam as estrelas, os astros, eles tinham crenças, os deuses, né? Sei lá, acreditavam nos extraterrestres que vinham como deuses também. Então, acho que é uma coisa inerente do ser humano, essa curiosidade.
E ao longo da vida, o desenvolvimento, o crescimento, o aprendizado, a gente começa a ter questionamentos mais sérios. E quando você entra na física e que a física começa a te dar respostas sobre o mundo, sobre o universo, sobre o átomo, o funcionamento do átomo, como é que é a matéria, né? Onde tem vida, não é só nos seres que se manifestam, mas também nos seres inertes. Então você começa a descobrir que existe mais coisas do que você realmente consegue saber. E com a ciência, e com a possibilidade da ciência, você também cada vez mais vai entrando num terreno hoje com Sim. como é que chama? Esse telescópio, né? O James Webb. Quanta coisa que a Uhum. gente está vendo do universo que a gente nem imaginava. Então, essas descobertas vão vindo junto também com a parte espiritual, aonde você descobre, sei lá, já há algum tempo, com as fotos Kirlian, que você descobre a aura. A gente vê que é um campo realmente magnético real. Então, tem gente Sim. que estuda, tem gente que detecta doenças. Então, quanto mais ciência, mais você vai entrando nesse mundo holístico. E a cada vez mais a gente vai ficando mais curiosa, porque quanto mais informação você vai tendo, mais você quer, mais você vai atrás, né? Sim, conhecimento é uma coisa insaciável, né? Isso. Exatamente. Bom, isso aí. Bom, para onde tem uma curiosidade, também existem as teorias, né, que visam desmistificar isso, né, que a gente está falando. Em relação à busca pela felicidade e a paz interior, passando pelo significado da nossa existência, claro, como foi o processo de apuração das pesquisas, dos conhecimentos que você colocou no seu livro para que ele existisse? Então, a primeira coisa que me aconteceu foi a negação da existência de Deus. Eu deixei de acreditar em Deus porque eu estudei em colégio de freira e eu fui torturada porque eu conto até no livro essa passagem. Eu ia todo fim de semana, meu pai sempre teve sítio, fazenda, ele foi criado, né, assim, então ele levava a gente para esse ambiente. E eu adorava viver em contato com a natureza, mas quando eu era segunda-feira, as freiras perguntavam quem foi na missa e eu dizia não, eu não fui, que eu nunca fui mentirosa. Resultado, eu estava sempre de castigo. Sempre eu era, hoje a gente chama bullying, né? Mas naquela época eu era massacrada. E elas diziam que eu era má, que eu era ruim. Como uma criança de 7 anos pode ser má, pode ser ruim, pode ser pecadora. E o que aconteceu? As crianças da minha classe, na época eram só meninas, né? Elas me odiavam, porque elas não queriam ficar com a pecadora. Então, toda segunda-feira eu ficava sem recreio e o resto da semana eu ficava sozinha. Então, eu tive uma infância muito dura. E não dava para reclamar para pai e mãe, porque naquela época você não podia abrir a boca. Não tinha o reclamar, sabe? Sempre a gente não tinha razão. Resultado, eu me revoltei contra Deus e não quis saber. Até que, sei lá, com 13 anos, mais ou menos, eu encontrei, me deram, não sei nem como foi parar na minha mão, um livro do Lubzan Rampa, A Terceira Visão, aonde eu descubro um novo mundo. E aquilo, para mim, foi confortador, porque eu falei, gente, então não é aquilo que essas freiras pregavam, o pecado não é aquele, Deus não é aquele. Então, eu acabei descobrindo Deus, um Deus amoroso, um Deus grandioso, um Deus pacífico, né? E aonde, através desse livro, que me deu um norte, e aí eu comecei a procurar mais, a ler mais. Às vezes lia livro que eu não entendia nada, porque, claro, com 13 anos, você é pequena, você não tem muito entendimento, mas aos 17 anos, mais ou menos, eu já tinha convicção de quem era o meu Deus e o que eu queria seguir, né? Então, aí eu fui fazendo cursos, estudando, lendo muito, estudei muito em várias áreas. Então, Legal. Bom, falando em estudos, você tem estudo em geobiologia, né, consultoria de Feng Shui, né, que, pelo que eu pude pesquisar, é uma técnica chinesa que utiliza forças energéticas para harmonizar indivíduos com ambientes ao redor, se não me engano. uhum. E você chegou a dizer que a sua tarefa como autora era cuidar da alma da pessoa e do ambiente que ela vive. Como Eu foram seus brinco que eu primeiros chamo passos na escrita?
Oi, Hã? desculpa, é que falhou aqui. Ah, tudo bem. Como foram os primeiros passos na escrita e o trabalho de sempre estar trazendo essa ciência para a literatura? Então, o que acontece? Eu estudei radiestesia como primeiro passo, né? Radiestesia é estudo com pêndulo. Então, que você detecta umas diferenças em energia. Então, existia um físico francês, o Bovie, que ele criou uma tabela onde a normalidade ela tem um valor, no caso seria 6.500 angstroms, e o que tiver abaixo disso tem problema ou doença. E essa normalidade, ela pode ser encontrada numa fruta, numa pessoa, numa casa, num órgão. Então, eu comecei a aprender um pouco essa técnica e cheguei a trabalhar com médicos. E não é que eu não entendo nada de medicina, mas eu dizia para o médico: ó, aqui, nesse pedaço, tem alguma coisa ruim. Aí o médico ia ver, era um problema de estômago. Por quê? Você detecta uma frequência diferente. Então, meu primeiro passo foi esse. Depois, eu comecei a estudar geobiologia de uma forma um pouco mais científica. Então, a gente estuda, na verdade, em um ambiente, se tem rios subterrâneos, falhas geológicas, excesso de umidade, falta de luz solar, porque não adianta você estar com uma luz artificial bombando, mas a gente precisa da luz solar, porque ela tem várias propriedades, inclusive a famosa vitamina D, né, que todo mundo busca. Enfim, aí eu comecei a estudar se tem minério, se tem pântano, o que tem, e as linhas Hartmann, as linhas Perry, são as linhas próprias do planeta. E quando existe um cruzamento dessas linhas, ou tem esse rio subterrâneo, alguma coisa assim, o que acaba dando problema de saúde. Então, meu foco inicial, como eu já trabalhava com os médicos, eu comecei a focar na saúde e acabei estudando muito Feng Shui. O Feng Shui, ele tem uma visão um pouco diferente, que é mais da paisagem, do ambiente, né, as interferências sei lá, energéticas das coisas. Mas o que acontece? Há 3.000 anos atrás, você podia olhar a natureza, falar, ah, aqui está a montanha, aqui está o lago, aqui as plantas têm alguma coisa que não está tão bem. Então você ia detectando sinais. Hoje em dia, no meio de casas, prédios, você não vê nem o rio. O rio ele é subterrâneo, eles foram, né, escondidos. Então ficava muito difícil e fazer mudanças radicais. Você pensa, a pessoa acabou de decorar a casa, você chega lá e fala: olha, tem que quebrar essa parede, tem que fechar essa janela. A pessoa ficava muito brava. Então, e o pintar a casa, sei lá, essa parede de vermelho, ah, eu odeio vermelho. Então, tinha umas coisas que eu não gostava. E eu achava bonitinha a parte conceitual. Aí eu fui estudar um Feng Shui da escola Bazai, onde a gente utiliza cristais, né, para fazer algumas compensações. E aí eu acho que funciona muito melhor, porque os cristais, eles têm propriedades e a gente fala que tem vida, eles têm uma função, eles são mais nos reinos, eles são os mais dóceis, vamos dizer, os que mais se doam, que mais ajudam, e eles fazem uma combinação, é como se eles se falassem, eles criam realmente um campo de força e criam um ambiente equilibrado. Então eu faço essas duas coisas, né? Eu trabalho com Feng Shui, mais da escola Bazai, e a geobiologia, mais entrando na parte da ciência. E sempre uso a radiestesia para detectar, que eu me sinto bem confortável, né? Eu gosto bastante. E como isso foi parar na literatura, que você teve a ideia de transmitir esses conhecimentos pelos livros? Então, eu assim, é claro que eu tenho até um curso montado no Hotmart sobre radiestesia e sobre geobiologia, né, para as pessoas serem uma iniciação. No livro eu faço só menções, não é que eu vou ensinar a técnica, como faz, eu só ensino os porquês das coisas. Por que que é importante você descobrir se tem uma falha geológica na tua casa?
porque essa falha geológica ela vai alterar o campo magnético do planeta que teu corpo está habituado. Então, vai ter uma mudança e você, com certeza você vai ter um problema de saúde. A gente sabe que a luz do sol, não só a vitamina D, né, é que você assimila, mas também ele é bactericida. A luz do sol por si só é bactericida. A luz do sol, existe um estudo numa empresa americana que chama Urban Land Institute, que você melhora em 30% a capacidade produtiva de uma pessoa que está exposta à luz do sol. Então, eu trabalho muito com as empresas melhorando a produtividade, porque você dando um ambiente melhor, mais saudável, com uma oxigenação boa, né? Então, a gente utiliza Uhum. muito plantas internas que produzem oxigênio, a pessoa produz mais, não precisa muito. E mesmo na casa, você equilibra melhor. Então, eu dou assim pequenas dicas do que como é importante e como é necessário. Agora, um curso mais profundo é impossível. No livro não é bem por aí, porque eu abordo muitos argumentos, né? Eu falo de muitos assuntos, sempre como eu disse, é uma pincelada para despertar a curiosidade da pessoa ou de fazer um trabalho na sua casa, na sua empresa, na sua fazenda ou no seu escritório, né? Ou falar, não, é um assunto que me interessa, eu vou aprender, eu vou atrás. Existem muitos cursos, tem muita gente boa hoje trabalhando nessa área. Muito legal mesmo. Bom, apesar dos buscadores de internet falando um pouco sobre conexões que a gente falou logo no início da live, né, que está cercado aí, inevitável falar que o Google faz parte do cotidiano de todos nós, né? Quando a gente quer fazer uma busca, alguma coisa assim. Porém, lá também tem muitas informações, né? Muito que a gente busca também que nem tudo dá para confiar, né? Principalmente quando é nessas ciências, assim. Quais são suas dicas para que a gente possa diferenciar o que é real e o que é charlatanismo, no caso, né? Nossa, bom, você falou uma coisa, Lucas, super certa. As pessoas, elas se utilizam exatamente da fragilidade para tirar proveito. Então, primeiro, assim, todo o trabalho, claro, tem que ser remunerado. Mas, vamos dizer, um geobiólogo, ele não pode vender produtos. Ele faz uma análise, ele dá uma orientação. Então, eu falo, olha, você tem que colocar essas pedrinhas aqui, essas pedrinhas lá. Mas você encontra nas lojas que vendem cristais. Porque a partir do momento que você começa a vender, ou você tem, eu tenho uma solução, eu tenho um negócio que você compra, que é maravilhoso, vai funcionar. Então, sabe, não é verdade. As soluções, elas são as melhores quanto mais simples, mais econômicas, entendeu? Quando o pessoal começa a te vender milagre, pode esquecer, porque não existe milagre, existe todo um processo. E quando você organiza, vamos dizer, no caso, uma casa, você, assim, nunca mais vou ter problema? Não, vai ter. Só que os problemas são solucionáveis mais facilmente e a casa se mantém equilibrada mais facilmente. Agora, por exemplo, eu quero. Você tem uma taróloga bacana? Tenho. Então, o que que eu fiz? Eu passei por um monte de gente tranqueira. Então, eu indico no livro alguns nomes de pessoas que eu acho sérias. E eu brinco com o pessoal, eu falo, olha, quando você procurar a pessoa, nem fala meu nome, porque senão dá a impressão, sabe? Ela está indicando que ela quer ganhar uma grana em cima. Então, eu falo, olha, tais e tais pessoas, eu faço constelação com tal pessoa, ela é maravilhosa. Eu estudei numerologia com esta pessoa. Ele é maravilhoso, ele foi o melhor mestre que eu pude conhecer. Então, mas não precisa falar de mim, sabe? Se a pessoa quiser ir atrás, até, me dá o telefone, você tem o contato? Tenho, mas não fala de mim, porque senão vai achar sempre que eu estou, né, indicando porque eu tenho alguma vantagem. Então, eu acho que quando as pessoas agem assim corretamente, sem interesse, você começa a perceber quem é sério e quem está se aproveitando. E quando tem alguma coisa que eu não tenho competência,
Eu falo, eu não consigo fazer. Por exemplo, uma casa, um ambiente, um escritório que tem problema espiritual. Eu não sei lidar. Eu não sei lidar com isso, eu não gosto, não é minha praia. E eu falo, olha, vai procurar um padre, uma benzedeira, um pai de santo, faz aquilo que você achar necessário, mas enquanto você não curar essa parte, eu não posso agir, eu não posso entrar com o meu trabalho, né? Então, eu acho que assim, a postura da pessoa, você percebe quando é aquela que, não, tudo eu sei, tudo eu resolvo, tudo eu faço, tudo, aí já fica meio desconfiado. Sim. Vamos falar um pouco sobre o seu livro, gosto de saber o conteúdo do seu livro, que a gente vê que ele tem um propósito bastante nobre, né? Que é, como você falou, seria o trazer respostas que podem facilitar nossa busca pela jornada evolutiva. Qual é a verdadeira importância desse conhecimento na nossa vida, tanto na prática, em questão de atitudes, né? Como em questão psicológica da pessoa? Olha, Luca, eu acho essencial, né? Na verdade, o ser humano, ele precisa de ter um suporte em todas as áreas. Então, você lembra aquela conversa mente sana, corpo sano? Então, você tem que estar Sim. espiritualmente bem, emocionalmente bem, fisicamente bem, mentalmente bem. Se você tem equilíbrio em todos esses aspectos, a tua vida flui. Então, você é uma pessoa mais feliz, você é uma pessoa mais completa, você passa também a mesma coisa para os outros, você passa a valorizar as outras pessoas, os seres humanos, você passa a entender a tua pequenez, que você não é melhor que ninguém. Então, a arrogância você tira de lado, você joga fora aquilo que não serve, você procura pessoas melhores, sabe, para que você possa aprender. Você procura passar um pouco do teu conhecimento também, procura ensinar. Então, eu acho que ela traz tantos benefícios, principalmente a sensação de que nós estamos aqui nesse mundo para melhorar, para progredir, para aprender, para se tornar pessoas melhores. Então, eu vejo assim. Então, é importante tudo. E não adianta só a religiosidade. Sabe? Você tem que comer uma pizza, não é uma coisa gostosa? Então, tudo que te dá prazer é importante, né? Então, a gente não pode só olhar um aspecto, ou só o material, ou só o financeiro, ou só o emocional, ou só o espiritual. Não, a gente tem que ter um equilíbrio entre todas as áreas para realmente viver bem, feliz, e a partir do momento que você está bem, você faz as outras pessoas felizes também. E também aproveitar esses momentos, né? É Tá isso certo, aí. saber aproveitar. Uma das questões tratadas na sua obra é a dos ensinamentos, eu não sei se a palavra está certa, teosóficos e espirituais, que serviram para que conseguíssemos atingir a cura energética e que seria algo que realmente faria muita falta nessas vidas, né? Uhum. Em especial em momentos de fragilidade. O que seria essa cura energética, tanto em sua explicação teórica como em prática no nosso corpo? Como ela acontece, essa cura? Então, existem várias. Até ontem eu dei uma aula sobre isso, né? Uma visão do mundo invisível. E eu falo exatamente da cura. A cura, assim, ela começa em você mesmo. Primeiro, se você não quiser ser curado, você pode ir no melhor médico, no melhor espírito, sei lá, né, entidade, que você não vai ser curado. Então, a primeira coisa, a cura tem que ser tua. Na teoria, a gente pode estudar vários processos e aprender várias coisas para que você possa praticar uma cura energética. Então, tem reiki, tem cura prânica, tem cromoterapia, tem uma série de coisas que possam ser feitas. Mas uma coisa que todo mundo esquece, que talvez a mais simples que você possa usar, é a água. A água, ela tem um poder milagroso. Então, você pode colocar, potencializar essa água para transformar em cura para o físico. Então, a gente pode energizar a água no sol, você pode energizar a água com cores, você pode energizar a água com cristais, né? E aí você trazer para si a cura. Só que a gente não pode esquecer que tudo
é junto. Eu não vou parar de tomar remédio para só tomar água. Tem momentos que a gente tem que tomar remédio também. Então, se você puder juntar não só a parte teórica, a parte metafísica, mas a parte também de medicina, seja alopática ou homeopática, tudo é importante, é uma somatória. Eu nunca esqueço, eu me trato com acupuntura e homeopatia. E o meu médico, um dia, ele me deu cortisona. E eu falei para ele, você é louco, você está me dando cortisona para tomar, eu não posso tomar esse negócio. Ele falou, Silvana, antes de tudo, eu sou médico. Eu sei o que é melhor para você. Então, eu sou homeopata, né? Fala em português, ainda eu estou com o italiano na cabeça. Aham. Eu sou homeopata, mas eu sou médico. Então, eu estou dizendo o que é melhor para você nesse momento. E é o que eu digo para as pessoas. Então, o que acontece? A gente vai melhorar bastante esse aspecto, essa cura, ela vai ser mais rápida, vai ter menos sequelas, menos consequências e vai te fazer muito bem. E o importante, se você tem o teu estado imunológico tratado e recuperado, é o que conta. Então, quando eu brinco que eu cuido das duas almas, a da casa e da pessoa, é exatamente isso. Porque se você tiver bem, harmônico, feliz, você tem saúde. Então, uma pessoa ela feliz, ela cada vez ela está melhor e as doenças nem chegam porque o sistema imunológico dela é alto. Então, a gente tem uma grande preocupação hoje, vamos fazer ginástica. Tem uma grande preocupação em alimentação, mas a gente esquece de onde a gente mora. Entendeu? A carga elétrica. Todo mundo tem computador, telefone celular, é som, é nananá. E quantos aparelhos, liquidificador, máquina de lavar, máquina de secar, micro-ondas, blá, blá, blá. Você tem uma carga elétrica enorme. E isso faz mal. Não esquece que nós somos, né, seres bioelétricos. Então, essa carga toda tem que ser controlada e a gente tem que prestar atenção. Então, você tem que olhar o que você come, o que você faz de exercício e aonde você mora. Tudo isso é importante. Bom, tranquilidade, equilíbrio, vibrações, tudo que a gente está falando aqui são termos que estão abundantemente presentes em sua obra, né, e ligam diretamente com isso que a gente está falando, né, que são as usinas vibracionais naturais, onde a partir dela a gente chega a tais sensações. Como esse nosso mecanismo é ativado e como esses gatilhos reagem, posso dizer assim. Bom, é aquilo que eu falei com você. Depende de cada um. A pessoa tem que querer. Não adianta eu falar, eu posso mostrar para vocês um monte de coisas. Se a pessoa falar, isso é besteira, não vou nem testar. Eu brinco, eu falo, eu adoro quando uma pessoa não acredita em alguma coisa e me dá a oportunidade de trabalhar. E aí, porque quando ela vê o resultado, ela começa a pensar e a raciocinar. Então, primeira coisa é ser aberta, ter a cabeça aberta, sabe, para poder experimentar. Então, eu brincava com os meus sobrinhos quando eles eram pequenininhos para comer comida, né? Eu dizia, experimenta. Eu não quero, eu não gosto disso. Eu dizia, olha, não precisa comer, tem que experimentar. Se você gostar, você come. Se não gostar, não precisa. E a gente brincava muito isso. Às vezes eles comiam, eu detestei, então não precisa comer. Eu achei isso muito bom. Ótimo. Então é a mesma coisa para nós adultos, né? Será que isso funciona? Será que essa terapia de desbloqueio de emoções funciona? Faça um teste. Será que o floral funciona? Faça um teste. A acupuntura, enfim, massagens, tem massagens maravilhosas que fazem bem para a saúde. A massagem ayurvédica é uma que equilibra os chakras. Nossa, a pessoa sai de lá renovada, né? Então, tudo isso tem que ser experimentado. Então, a pessoa tem que ter a disponibilidade, a curiosidade e o desejo de experimentar. A partir daí, eu acho que ela segue o qualquer caminho que ela se sentir confortável. Bom, apesar da grande diversidade de experiências e detalhes que a gente consegue observar e aprender através da nossa visão,
ainda existem muitas coisas que só conseguimos perceber suas ações do mundo através do aprofundamento, né? De um estudo, da curiosidade, né? Nessa questão das energias que ocorrem no nosso corpo, você acredita que ainda exista muito mais do que nós conseguimos ver pelos nossos olhos? Tem muito mais a ser descoberto sobre nós mesmos? Muito mais, muito mais. Olha, existe uma experiência. Você que é. Eu estou achando uma graça, Luca, que você é um cara curioso, você foi atrás, pegou Obrigado. informação. Então, eu vou te falar, para você olhar na internet, você vai achar facilmente a experiência da dupla fenda. O que que é a experiência da dupla fenda? Eu estou desviando um pouquinho o assunto que eu quero que você entenda isso, né? Claro. Você olha, eles pegam um fóton e eles lançam, né, num buraquinho, numa fenda, e no fundo tem uma placa receptora, e esse fóton, né, que é uma partícula, é um elétron de luz, né, um elétron de um elemento de luz, então esse fóton faz uma marquinha lá no fundo. Aí eles pegam e põem duas fendas. Então, eles disparam. Então, o que que eles imaginam? Que vão fazer duas marquinhas diferentes ali. O que que acontece? Isso vem com a física quântica, tá? Quando eles fazem aquilo, quando o que está reproduzido na parede são ondas. Sabe quando você joga uma pedra no lago, que ela faz assim? São ondas. Então, o que que eles descobrem? As partículas, elas viram onda quando elas querem frequência ou quando elas querem uma partícula, um ponto. Ou seja, como nós somos formados por células, moléculas e átomos, esse comportamento ele pode variar. Então, você imagina que nós não sabemos nada de nós mesmos, quer dizer, estão estudando o DNA, tentando fazer correções agora, mas nós somos muito mais. Por quê? Se a gente sabe que de repente eu posso ser uma partícula e de repente eu posso ser uma onda, e existem os saltos quânticos, que eles, em nanosegundos, eles desaparecem daquela órbita e aparecem em outra órbita. Então, e como é que acontece com a gente? De repente, eu posso estar falando com você um átomo meu está aí com você, o teu está aqui, a gente está tendo uma interação e a gente não sabe nada, a gente não entende nada. E as nossas emoções, elas correm pelas nossas águas, né? Existe um campo emocional que eles correm pelas águas. As águas não têm neurônios. Então, nós não somos, eu não sei se é da tua época, o Dr. Spock, da Enterprise, que não tem emoção, né? Te lembro, né? Você lembra? Ele não tinha emoção, ele era vulcaniano, sei lá, vulcano, não sei. Mas ele não tinha emoção. Nós temos emoções, mas a gente não pode controlar e falar, eu daqui em diante, eu nunca mais sentirei alegria, eu nunca mais sentirei prazer, eu nunca mais sentirei tristeza. Você não tem controle. E aquele cientista, o Masaru Emoto, ele faz experimentos com a água, onde águas em guerra, águas em coisas de discussão, elas não manifestam, né, um desenho geométrico perfeito, águas rezadas, águas amorosas, elas têm como parece aquele floquinho de neve, elas são perfeitas. E nós somos 70% água. Então imagina quando você está irritado, o que acontece com as tuas águas. Sabe? Então Sim. tem tanta coisa que a gente não faz ideia e não sabe nada. E a gente está começando uns degrauzinhos, nós estamos indo atrás, mas aos pouquinhos nós vamos chegando lá, né? Eu acredito isso. Talvez eu não veja, talvez a tua geração veja muito mais, saiba muito mais. E vocês hoje, com tanta tecnologia, vão ter possibilidades assim muito maiores do que as nossas, né? Também. Então, Bom, mesmo com. É bem interessante. Qual é o nome da. É a teoria da fenda dupla, né? Você falou, né? teoria da fenda dupla. Você pode Vou pesquisar até botar para aqui dobrar. no. Isso é uma coisa antiga já. E outra coisa interessante, ela foi replicada em vários países.
Não, vamos ver se esse negócio é sério. E é feita em laboratório, em campo isolado, com controle, sabe? Com todas as condições. Tal. E ela se repetiu em todos os países. Esse elétron, né? Essa partícula, esse fóton, ele se comporta de uma forma diferente. E assim, e o mais engraçado que parece que quando o observador, né, ele interfere, ele muda de atitude também, sabe? Uma hora é partícula, uma hora ele é onda, é muito legal, muito legal. Eu botei aqui nos comentários também, fenda dupla, se quem quiser pesquisar, se quem se interessar. Bom, mesmo com 20 anos em atuação, né, que você tem em geobiologia, sua formação e tudo isso, a sua formação acadêmica ela foi administração de empresas, né, pela Presbiteriana Mackenzie. O que te fez tomar esses rumos assim tão diferentes da sua trajetória profissional? Então, você sabe, bom, eu comecei entrando em medicina, eu ia ser médica, que eu sempre fui apaixonada por medicina, eu sempre gostei de cura. Mas, de repente, eu pensei bem, eu falei, ai, não, sabe uma coisa? Acho que vou ter que estudar muito. Não, não vou fazer medicina. No mesmo ano, eu prestei psicologia e entrei em psicologia. Comecei a estudar, mas eu entrei numa psicologia experimental. E eu não gostava, porque eu não gostava de tratar o efeito. Eu queria entender o que causou aquele efeito. Então, eu não gostei da psicologia experimental. Mas eu sempre fui meio artista. Eu gostava de pintar, eu gostava de desenhar. Falei, vou fazer artes plásticas e fui estudar na FAAP. Fiz 2 anos de FAAP. Aí eu tive uma briga com o professor, porque eu acho que a arte é conceitual. Eu não posso dar nota, isso aqui é zero. E cada um tem um gosto. Se eu quero que meu céu seja amarelo, problema meu. Eu acho que o artista manifesta aquilo que quer. Aí eu falei, não, sabe de uma coisa? Não vai funcionar. Eu pensei, eu falei, bom, eu vou estudar administração, que é uma coisa que eu posso usar para a vida. Mas, que eu adoro matemática também, tanto que eu sou numeróloga, e numerologia é matemática pura. E aí eu estudei no Mackenzie, que era uma farra, era uma festa, sempre tinha, na verdade, festa, né? Tinha festa baiana, tinha festa gaúcha, era uma bagunça. E eu sempre fui meia boa aluna, sempre fui meia CDF. Em outubro eu já tinha passado de ano, porque Mackenzie era mais tranquilo, assim. E aí eu acabei me formando, mas eu nunca trabalhei nessa área e eu fui trabalhar com artes, né? Eu fazia e vendas, eu gostava muito da parte de comunicação, então eu fui trabalhar em vendas e também trabalhava com a parte visual. Eu tive uma empresa de comunicação visual e assim foi até que veio a Lei Kassab e proibiu em São Paulo os painéis, os outdoors, as coisas. A nossa empresa quebrou, né, na época, e eu já fazia vários cursos nessa parte holística, porque quando assim, eu sempre ia em numerólogo, astrólogo, cartomante, né, que sempre eu fui muito curiosa disso. E um dia eu queria ir nesse meu mestre, né, de numerologia, e eu quis estudar com ele, eu quis fazer uma consulta, vamos dizer que era fevereiro, a menina falou, não, tenho aula, tenho hora outubro. Eu falei, não, você está brincando, eu quero agora. Ela falou, mas ele vai começar um curso. Eu falei, então pode me inscrever. Então foi assim que eu comecei. Então, mas eu fiz cursos, cursos, cursos. Quando a empresa quebrou, eu fui trabalhar para uma pessoa, né? E por um período, mas eu comecei a ter vários clientes na outra área que me procuravam. E aí eu fui dar aula de numerologia, eu dava aula à noite, eu atendia clientes de final de semana, eu fazia acupuntura de solo, né? Eu colocava agulhas de bambu de 30 centímetros no solo, porque o solo tem, como nós temos os meridianos no corpo, a terra também tem. Então, na época, eu fazia muito isso, pessoas que tinham problema de saúde e moravam em casa, obviamente, né? A gente trabalhava nesse ponto que você muda os aspectos magnéticos ali daquele lugar. Bom, até que chegou um ponto que eu tinha tantos clientes que eu não conseguia mais dar conta, né, do meu trabalho. E aí eu larguei e fiquei só nessa parte.
E depois eu fui embora do Brasil. Eu fui morar na Itália e morei esses últimos 7 anos lá. E cheguei, voltei em julho para o lançamento do livro. Agora estou aqui. E como foi a experiência lá na Itália? Olha, muito legal, foi muito interessante. Eu já tinha morado nos Estados Unidos também um período, né? Então eu gosto de experimentar os lugares. Para mim foi muito bom. Se come muito bem, né? Diferente do que se imagina, o povo italiano ele é muito bravo, muito mal criado. Se você não levar na brincadeira, ou sabe, não se incomodar muito, né? Senão você se aborrece, porque eles não têm essa docilidade do brasileiro. Eles são muito ao contrário, a não ser que você vá para o sul da Itália, eles são muito fechados, muito sérios. E eu comecei dando aula em algumas faculdades. Eu fui convidada para algumas faculdades e ia dar aula. E era muito difícil. E eu me surpreendi que um dia um professor me convidou para jantar na casa dele, que tinha um grupo de amigos, e ele falou: Olha, eu estou te convidando, estou abrindo as portas da minha casa para você. E não é uma coisa comum aqui. Eu achei tão estranho, porque a gente, né, você fica amigo de alguém numa festa, você já sai com a pessoa, você já, né, existe uma coisa mais leve. Então, a tecnologia lá é muito ruim, mas o que eu tinha de bom? Eu andava na rua sem medo, com o meu celular na mão. Às vezes eu ia dar aula com o meu Mac, né, na mão e com meu laptop, tranquila, nunca pensei em nada. Agora que eu estava vindo embora, a coisa já está mudando. Já está tendo assaltos de rua, já sabe, a coisa na Europa está se perdendo muito, né? Então, eu acho que a economia na Itália, na Europa em geral, mas na Itália, eles vão passar muitos apuros e eu acho que eu saí na hora certa. Eu tive a sorte, né, de poder voltar para o nosso Brasil. Sim. Bom, apesar de muitos termos técnicos utilizados, como a gente falou, a arte, como igual da arte, você falou que tem várias interpretações, né? Mas como autora do livro de Mistérios, Magias e Consciência Cósmica, eu queria te perguntar, de que modo você espera que as pessoas interpretem esse livro, que elas leem essa obra? Olha, eu assim penso que muita gente, assim como eu, tem a curiosidade de saber e desmistificar algumas coisas. Então, eu acho que todo mundo que tem um pouquinho de curiosidade, que queira saber de várias áreas, né? Porque eu falo desde Deus, de anjos, tem orações, tem receitinhas, massagem, astrologia, nanana, todo mundo que nunca ouviu direito o assunto, constelação, o que é a constelação, o que é isso, o que é aquilo, ela vai encontrar pelo menos a resposta do que é. E eu acho que a partir daí a minha missão é cumprida, porque é claro que eu quero mostrar para todo mundo que existe um mundo espiritual, existe um mundo metafísico, muito além daquilo que nós vemos, né? Quando a gente fala de karmas, vidas passadas, experiências passadas, tudo isso muita gente duvida, não acredita. Então eu conto histórias, eu conto experiências pessoais que eu acho que vai abrir a cabeça das pessoas e encontrar pelo menos um norte, né? Falar, puxa vida, isso me dá uma esperança maior, isso me dá uma certeza maior, isso me dá uma vontade maior. Eu quero melhorar, então eu quero mudar, eu quero ser uma pessoa diferente, né? Então eu acho que é transformadora para algumas pessoas. Espero, né, de todo o coração, que ela seja transformadora na vida de muita gente. Sim. Silvana, foi um prazer te receber. Muito obrigado mais uma vez por ter reservado esse tempo para vir falar com a gente. Foi uma aula essa live. Imagina, Luca, você é um querido. Você sabe, agora eu preciso dizer isso. Eu fico encantada com as pessoas da tua idade que fazem esse tipo de trabalho. É muito bacana, sabe, é gratificante eu saber que tem gente que está vindo por aí, que tem essa coragem, né, até de se expor, de chamar pessoas, de contar novidades, de falar coisas de vários assuntos e que está aberto, né, com a cabeça aberta para ouvir tudo. Muito obrigada, sou muito grata a Tem você. sempre, tem sempre essas gerações que vêm para mudar, com certeza.
Muito obrigado também por ter gostado da experiência. E para quem conheceu você a partir de agora, quer ler o livro, onde é que te encontra? Loja, redes sociais? Olha, na Amazon acha facilmente. Eu acho que se você puser no Google, né, o nome Mistérios, Magias, Consciência Cósmica, ou meu nome, vai achar muita coisa. Na própria Giostre, que é a editora, né? E eu sei que outro dia alguém falou, eu comprei nas lojas americanas. Eu falei, nas americanas? É como? Então, é porque eu acho que a pessoa colocou no Google e veio a informação no Mercado Livre. Enfim, acho que tem muito lugar. Nas livrarias acho que é mais difícil, porque acabou de sair. Eu lancei em fim de julho, né? Então, eu acho que, não sei se hoje em dia o pessoal acha que faz mais pedidos por internet do que nas próprias livrarias. Só se eu virar uma Harry Potter da vida, né? Aí é diferente. Então é isso, pessoal. Muito obrigado, passar muito rápido. E lembrando, você que perdeu uma parte do episódio, ele está salvo aqui no Instagram e também no podcast, o Luca Moreira Entrevista no Spotify e Amazon Music. Até a próxima, Silvana. Um bate, amor, e fica com Deus. Tchau, tchau, tchau. Obrigada.